Um outro ensaio que eu quero recuperar, que não é ensaio, né? O Habermas é um livro, um certo catatal, a mudança estrutural da esfera pública, que depois ele também continua em outros textos dele, é o ensaio Verdade Política, da Hannah Arendt, para quem gosta aqui de filosofia política, nos acompanha. Ela traz também essa questão entre a dicotomia entre a verdade factual e o poder político, né? E aí ela traz essa ideia de que as opiniões elas podem ser discutidas, mas em tese, teoricamente, os fatos não deveriam depender de discussão. E isso está no cerne do que a gente está propondo como discussão hoje em dia, por conta das redes sociais. E ela diz que o risco começa quando a mentira organizada, que como o Pondé sempre nos lembra, né, faz parte da essência da democracia e do poder por excelência, procura substituir o mundo comum, o mundo dos fatos, né? Então, se a gente não tem fatos compartilhados, se a gente não consegue nós mesmos olharmos para uma realidade e enxergarmos minimamente a mesma coisa, tipo assim, esses dias eu li que, para variar, nós estamos no inverno em São Paulo e está o quê? Acabando a água, porque não chove, porque é seco e porque a cantareira já está abaixo de 10%. Isso é um fato que todos nós, como cidadãos paulistanos, deveríamos ser capazes de reconhecer de maneira compartilhada como um fato. Quando a gente perde isso, a gente não consegue responsabilizar o prefeito de São Paulo e nem o governador de São Paulo pela possível falta de água que possa vir a ter durante o inverno. Quer dizer, então, se hoje em dia os fatos compartilhados estão em xeque por conta das diversas narrativas e das fake news, como é que a gente vai fazer para enxergar uma realidade compartilhada? E Então, cobrar isso dos nossos governantes. Então, a Hannah Arendt também está no mesmo bloco do Habermas, né? Que, Sim. de um certo ponto de vista da filosofia política mais crítica e mais cética, também parece um pouco naif em relação a essa questão. Naíve e ingênuo, tá, gente? Então, porque assim, mesmo esse exemplo que você deu, que é uma coisa recorrente em São Paulo, né? São Paulo, o Todo Brasil... inverno. Não só essa questão da água em São Paulo, que é recorrente, mas o Brasil como um todo é um país governado por uma classe, uma elite delinquente, uns mais do que outros, né? E, portanto, se a gente for dar voz, seguramente alguém do Estado ou da prefeitura, seja lá quem for o responsável especificamente, trará uma narrativa, certo? E porque o que funciona hoje são narrativas. Como funciona a narrativa? Você está diante de um problema que parece oferecer fatos e você os relativiza. Você diz que eles não são exatamente aquilo, você fala que as métricas para medir a água não é exatamente aquela, você compara com momentos que foram piores, e nesse movimento você vai esvaziando a sensação que a pessoa tinha antes e que ela detinha um fato na mão. Ah, será então é 12? É 10? Quem disse que está abaixo de 10? E quem disse que abaixo de 10 vai faltar água, em outros momentos acabou chovendo, não faltou água. Então, esse processo que acontece, veja que a expressão narrativa que vem da filosofia pós-moderna, tá? Ainda do século XX. A gente tem um episódio sobre isso, by the way. A narrativa, ela parte do pressuposto que não existe nenhuma verdade que escape de narrativas. Aliás, isso é uma questão que a própria filosofia sofística colocou na época da democracia ateniense, certo? Essa ideia de que o Veja homem é a só, medida de todas as nada de coisas. novo sob o sol. O homem é a medida de todas as coisas. É claro que, inclusive jornalistas, quando estudam, precisam aprender a fazer a diferença entre interpretação e fato. E isso é um desespero. O próprio Humberto Eco dizia, né? Até onde vai a hermenêutica, onde começam os fatos. Até onde vai a interpretação, onde começam os fatos. Sim. Em algum Nunca lugar, fácil, a né? gente... Hã?
Nunca é O que que você fácil falou? essa separação. Nunca é, e Nunca. normalmente quem diz isso são especialistas, que Uhum. devem ter uma certa credibilidade, que é uma das coisas que as redes sociais põem abaixo. É a credibilidade dos especialistas, né? Dizendo que os especialistas não são idôneos, não são imparciais, que trabalham para A ou trabalham para B, certo? Então, me parece, nesse processo da democracia ter se tornado gigantesca, as democracias com a população gigantesca, com todo tipo de conflito, e no meio essa democratização da emissão de conteúdo, que é o que as redes sociais fazem, Sim, internet, todo mundo você pode ser um produtor de conteúdo, né? todo mundo pode emitir conteúdo, nesse pacotão fica muito difícil de fato você acessar um fato enquanto tal, ou você ter, não, isto aqui é verdade. Isso é realidade. Isso é a realidade. Apesar de que, às vezes a gente tem que lidar com questões que são complexas, às vezes são impasse. O fato da gente reconhecer o peso das narrativas, inclusive nós muitas vezes utilizarmos narrativas para atingir o que a gente quer, inclusive na vida privada, na vida de trabalho, o fato é que se só tem narrativa, a coisa pode pegar, porque isso produz um certo cinismo no sentido senso comum, não da filosofia grega cínica. Produz um certo cinismo de dizer, então só tem narrativa. Então, quem mentir melhor, quem conseguir fazer Leva. melhor narrativa, quem conseguir deter os meios de produção de conteúdo, certo? Quem falar mais, quem emitir mais conteúdo, vai acabar se impondo sobre aquele que não emite conteúdo. Ou não tem espaço, não tem tempo, não tem condição de emitir conteúdo. E isso daí acaba se impondo, e as redes sociais são uma bela ferramenta disso. E outra coisa, Gabi, que é uma bela ferramenta disso, é a famosa ciência do marketing, que é a mentira como método. A mentira como Sua método do mundo amada. contemporâneo. Mentira como método, né? Profissional. Tem toda uma gama de ferramentas para dissolver qualquer ideia de que se tem algo sólido na frente. E isso é assim Sim. vai seguindo. O mundo segue, a vida segue.